De Dnipro, na Ucrânia, surgem imagens impressionantes que mostram mísseis não identificados atingindo a planta industrial de Yuzmash. Este ataque é considerado um dos mais devastadores e precisos desde o início do conflito. Na manhã do dia 3 de julho de 2024, surgiram informes não confirmados denunciando um novo ataque russo em Dnipro e outras cidades ucranianas, alegando que objetivos civis foram atingidos, segundo fontes ucranianas. No entanto, os russos negaram ter atacado alvos civis, algo que foi comprovado mais tarde. Rapidamente, o Ministério da Defesa da Ucrânia, em suas redes sociais, informou os resultados do ataque. Um míssil Iskander derrubado, 4 mísseis KH-50 abatidos, 5 drones Shahed-136 destruídos e um drone Orlan abatido. Porém, não especificaram se os mísseis russos foram interceptados no ar ou após atingirem o solo. Imagens emergentes de Dnipro rapidamente revelaram que os mísseis russos não foram interceptados pelas defesas antiaéreas ucranianas. Vídeos capturados em várias partes da cidade confirmaram que os impactos dos mísseis russos foram múltiplos e, ao contrário do que foi inicialmente relatado pelas autoridades ucranianas, os alvos dos ataques não foram civis, mas sim o setor industrial militar de Dnipro. Esses vídeos, filmados em diferentes avenidas e ruas da cidade, permitiram os analistas militares triangular com precisão os pontos de impacto dos mísseis russos. Tudo indica que os alvos específicos eram os complexos industriais militares de Dnipro, áreas estratégicas para a capacidade de defesa e produção bélica da Ucrânia. Esta análise detalhada, que envolveu a comparação de diversos ângulos e referências geográficas, reforça a teoria de que a intenção russa era desestabilizar a infraestrutura militar essencial da cidade. Além disso, a evidência visual mostrou claramente que as defesas antiaéreas ucranianas não apenas falharam em interceptar os mísseis russos, mas também que alguns dos sistemas de defesa perderam o controle, resultando em quedas no solo ou até mesmo em mudanças de trajetória que levaram a impactos em áreas civis. Esse fracasso na interceptação aumentou os danos colaterais, atingindo edifícios residenciais e comerciais, o que agrava a crise humanitária na região. As consequências desses ataques são devastadoras para a população local e para a infraestrutura crítica da cidade. A destruição de fábricas e instalações militares não só prejudica a capacidade de resposta militar da Ucrânia, mas também tem um impacto econômico significativo, interrompendo a produção de bens e empregos vitais para a economia local. O setor industrial de Dnipro é um dos pilares econômicos da região, e sua destruição prolongada pode ter efeitos a longo prazo na recuperação econômica da Ucrânia. Além das evidências visuais, relatórios de satélite e dados de sensores de calor corroboram a localização dos impactos, fornecendo uma visão mais completa e precisa da extensão dos danos. Satélites da NASA, que monitoram pontos de calor na superfície terrestre, normalmente usados para detectar incêndios florestais em áreas remotas, identificaram grandes pontos de calor coincidindo com os complexos industriais de Dnipro na manhã do ataque, confirmando a localização exata dos impactos. Esse conjunto de evidências destaca a sofisticação e a precisão dos mísseis russos, bem como a inadequação das defesas antiaéreas ucranianas diante de tais ataques. As autoridades ucranianas agora enfrentam o desafio de melhorar suas capacidades defensivas, enquanto lidam com os efeitos imediatos e de longo prazo desses ataques. A população civil, apanhada no meio deste conflito, continua a sofrer as consequências diretas e indiretas da guerra, aumentando a urgência de uma solução diplomática para a crise. A reconstrução de Dnipro e a restauração de sua infraestrutura vital serão tarefas monumentais, exigindo um esforço coordenado e sustentado tanto do governo ucraniano quanto da comunidade internacional. Enquanto isso, a cidade permanece em estado de alerta máximo, esperando e se preparando para futuros ataques, enquanto a guerra continua a assombrar o cotidiano de seus habitantes. A confirmação dos pontos de impacto dos mísseis russos também veio por meio de dados de satélites da NASA, que detectaram grandes pontos de calor na superfície terrestre.
Estes satélites, normalmente utilizados para monitorar incêndios florestais em regiões remotas, desta vez permitiram identificar com precisão que na manhã do dia 3 de julho de 2024 surgiram grandes pontos de calor no setor industrial militar de Dnipro. Estes pontos de calor coincidiram perfeitamente com a geolocalização dos impactos dos mísseis, fornecendo uma evidência clara e irrefutável da precisão dos ataques. As imagens de satélite e a geolocalização das trilhas de fumaça vistas a partir do solo também permitiram determinar que um dos alvos atingidos neste ataque foi a planta de Yuzmash. Esta instalação é responsável pela fabricação e construção de propulsores de foguetes e outras tecnologias avançadas essenciais para a produção de mísseis e motores a jato. O impacto direto sobre esta planta representou um duro golpe para a capacidade de defesa e produção militar da Ucrânia, dificultando a manutenção e produção de armamentos vitais para a defesa nacional. Além da Yuzmash, outras áreas críticas dentro do setor industrial militar de Dnipro também foram severamente danificadas, exacerbando a crise logística e industrial da Ucrânia. Os danos extensos às infraestruturas-chave não só comprometem a produção de armamentos, mas também afetam a economia local, provocando desemprego em massa e desestabilizando ainda mais a já fragilizada economia ucraniana. Este ataque segue-se a um recente ataque à Motorsyk em Zaporizhzhia, uma empresa que tinha conseguido sobreviver ao conflito vendendo componentes de motores a jato para a China. No entanto, quando a Rússia completou o desenvolvimento de um substituto para esses componentes, a planta foi destruída por mísseis russos. Esta sequência de ataques estratégicos revela um padrão claro. A Rússia está sistematicamente visando a infraestrutura militar e industrial da Ucrânia, visando enfraquecer sua capacidade de resistência e prolongar o conflito. A destruição de instalações como Yuzmash e Motorsyk representa uma perda significativa para a Ucrânia, não apenas em termos de capacidade militar, mas também em termos de tecnologia e know-how acumulados ao longo dos anos. A reconstrução dessas capacidades será um desafio hercúleo, exigindo tempo, recursos e apoio internacional substancial. Enquanto isso, a guerra continua a impor um tributo pesado à população civil, com deslocamentos em massa, falta de serviços básicos e um futuro cada vez mais incerto. A comunidade internacional, especialmente os aliados ocidentais da Ucrânia, está observando de perto esses desenvolvimentos, ponderando como melhor apoiar a Ucrânia em sua luta contínua. O apoio financeiro e militar é crucial, mas a situação exige também uma abordagem diplomática renovada para buscar uma solução pacífica para o conflito. A devastação contínua das infraestruturas críticas apenas prolonga o sofrimento e a instabilidade na região, tornando imperativo um esforço conjunto para restaurar a paz e a segurança. Os efeitos a longo prazo desses ataques são profundos, tanto para a Ucrânia quanto para a estabilidade regional. A capacidade de recuperação e reconstrução dependerá não apenas da resistência interna, mas também do nível de apoio internacional que a Ucrânia conseguir mobilizar nos próximos meses e anos. A necessidade de uma solução diplomática que possa pôr fim à violência e iniciar um processo de reconstrução é mais urgente do que nunca, diante das contínuas destruições e perdas humanas. Nesta fase da guerra, é evidente que a Ucrânia está lutando para deter os ataques russos, perdendo arsenais de munições, depósitos de armas, infraestrutura crítica e fábricas essenciais para o esforço de guerra, sem conseguir recuperá-los rapidamente. Os contínuos ataques estão comprometendo a capacidade de defesa da Ucrânia e deixando o país em uma posição cada vez mais vulnerável. A recuperação dessas perdas será lenta e desafiadora, e as instalações permanecem vulneráveis a futuros ataques russos. Encerro por aqui. Agradeço pela atenção.